Todo mundo fala que a Nova Zelândia é imbatível, mas ninguém diz por que que ela é imbatível. Todo mundo fala que o leite está indo para o sul, mas ninguém diz por que que o leite está indo para o sul. E todos nós temos a dúvida se o Brasil será ou não exportador de leite. Para conversar sobre esses assuntos, hoje nós vamos receber um craque, uma pessoa que tem formação de pesquisador e que tem experiência em formulação e execução de políticas públicas. Por isso a gente vai direto para o negócio leite. Ayrton Spies, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Me sinto muito honrado para falar sobre a cadeia produtiva de leite, que para mim é falar como música, né? O Ayrton, você tem uma trajetória, você acabou de me falar que tem alguns dias que você virou sexagenário, com essa vitalidade toda, e você é um cara muito completo, tem toda a parte acadêmica, tem a parte aí de atuação em governo estadual. Fala para nós como é que foi sua trajetória, afinal de contas, quem é o Ayrton Spies? Bom, eu sou filho de agricultor familiar, natural lá do município de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina, divisa com a Argentina. Me criei num distrito que hoje é parte do município de Tunápolis. Sou filho de um ex-presidente de cooperativa, meu pai presidiu a cooperativa de Itapiranga, sou técnico em agropecuária e a minha carreira me formei como engenheiro agrônomo e administrador de empresas. Mas eu, na minha vida profissional, juntei essas duas áreas do conhecimento, as ciências agrárias e zootécnicas, com as ciências da economia e da administração. Fiz, então, uma especialização na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, e eu fiz o meu mestrado na Nova Zelândia e o doutorado na Austrália, na University of Queensland. O mestrado foi na University of Lincoln, na Lincoln University da Nova Zelândia. E a minha carreira profissional, eu dediquei ela inteiramente à EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, onde eu atuei como extensionista e pesquisador por 34 anos. E, obviamente, nesse período eu atuei em várias posições, como coordenando projetos de pesquisa, e 5 anos eu fui o chefe do CEPA, que é o órgão que cuida da socioeconomia e da análise de mercado e planejamento estratégico da agricultura de Santa Catarina. Nos meus últimos 9 anos, né, eu me dediquei, então, à Secretaria da Agricultura, atuando como secretário de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina e secretário adjunto. E agora, recentemente, eu me aposentei do serviço público e atuo como consultor e palestrante através da minha empresa chamada Spisagro, e atendo hoje o Brasil inteiro com demandas principalmente do setor cooperativo e também de outros órgãos, atuando principalmente na cadeia produtiva do leite. Tem uma participação ativa na nossa Aliança Láctea Sul Brasileira, que a gente pode comentar depois, e como vida pessoal, né, eu sou maratonista. Para quem não sabe, né, tomo muito leite para manter meus ossos saudáveis e com isso, e músculos, né? E com isso eu já tenho 96 medalhas aqui no meu expositor de medalhas, sendo 41 maratonas inteiras, 14 delas feitas no exterior, e uma maratona inteira, para quem não sabe, são 42,2 quilômetros, né, de corrida, e 46 meias maratonas, uma inclusive em Belo Horizonte ali, né? E umas outras corridas mais curtas, como São Silvestre e outras mais populares por aí, mas de distâncias menores. Então, me mantenho ativo, né, apesar de agora fazer parte, né, do grupo dos sexagenários desde ontem, né, que foi meu aniversário, mas com muita vontade, com muita garra para continuar trabalhando pelo agronegócio brasileiro. Para mim, isso é uma grande paixão. Meu relacionamento, né, com a Oceania, principalmente com a cadeia produtiva do leite, continua, né, da mesma forma como quando eu estava como pesquisador e extensionista do serviço público. E para mim hoje isso é um grande prazer, e por isso, Paulo, te agradeço muito pelo convite para nós termos essa conversa hoje, por algo que me entusiasma muito, né? Eu sou um grande entusiasta da cadeia produtiva de leite do Brasil.
O Ayrton, eu falei a sua idade primeiro porque, né, chegar aos 60 anos com a sua inteligência e a sua competência não é para muitos. Mas falei porque eu queria ter o prazer de falar que você era maratonista. Só que eu não imaginava que você tinha tanta medalha assim. Mas agora eu vou começar a te fazer pergunta difícil. O que a gente pode aprender com a Nova Zelândia? Você ficou 2 anos na Austrália. Não, vamos somar aí. Entre Austrália e Nova Zelândia, 6 anos. É um tempo razoável ali naquela região, eles estão bem posicionados, né? O leite está crescendo ali cada vez mais, o consumo e a oferta. O que nós podemos aprender aqui no Brasil? A Nova Zelândia é hoje o maior exportador mundial de lácteos, é uma cadeia produtiva muito organizada, eficiente e competitiva, né? E ela é baseada numa produção com tecnologia de ponta, que é absolutamente imprescindível, né? E aproveitando aquilo que de melhor o animal ruminante pode nos dar, que é converter biomassa, né? Então, eu fiz o meu mestrado na Nova Zelândia, 2 anos, atuando diretamente com os produtores e técnicos da cadeia produtiva do leite. Depois disso, já tive o privilégio de conduzir 11 missões técnicas para lá, com produtores, lideranças brasileiras, que foram comigo lá conhecer, né, a cadeia produtiva, e eu me mantenho bastante atualizado sobre a evolução, né, do setor lá. Mas a Nova Zelândia faz com maestria, né, uma sintonia fina entre o sistema de produção vegetal de biomassa, que é maximizar o uso do solo em termos de produtividade de quilos de matéria seca por hectare por ano, e aí entram princípios agronômicos muito bem fundamentados para utilizar o clima, né, explorar o potencial de produzir biomassa de boa qualidade, e depois ter um animal que seja um eficiente conversor dessa biomassa em dinheiro. Isto significa produzir sólidos. A Nova Zelândia exporta 95% da sua produção de leite, porque eles têm uma população de 5 milhões de habitantes e produzem 22 bilhões de litros de leite por ano. Comparando com o Brasil, nós estamos aí próximo de 35 bilhões. Então, vocês vejam que a Nova Zelândia, que é do tamanho do Rio Grande do Sul, localizado também aqui no hemisfério sul, um país frio, e eles têm limitadas condições de produção de biomassa no inverno, eles têm uns 4 meses lá praticamente sem fotossíntese atuante, e eles conseguem ser competitivos. E aí a lição que a gente pode tirar, acho que interessa muito e de certa forma anima, né, a produção de leite brasileira, é porque em capacidade de produção de biomassa, nós temos no Brasil um potencial bem maior do que eles, em função de nós podermos explorar a nossa luz, né, a nossa água, por 12 meses por ano, quando eles lá têm 4 meses, 5 meses com baixa produtividade. E ainda assim eles conseguem produzir um leite de alta qualidade, com custo competitivo e organizado numa logística eficiente que leva esse produto onde está o consumidor em qualquer lugar do planeta. E é essa talvez a grande lição da Nova Zelândia. A cadeia produtiva eliminou todas as ineficiências, os desperdícios e selecionou pela competência aquilo que realmente agrega valor no seu negócio. E aí podemos destacar a parte da genética, e que resultou, tanto a genética, o manejo e a alimentação, resultaram, por exemplo, num leite que tem 8,9%, se a gente somar gordura e proteína, do leite médio da Nova Zelândia é 8,9%, enquanto o leite brasileiro patina aí na faixa dos 6,8%, se a gente somar gordura e proteína. Ou seja, quando um caminhão de leite da Nova Zelândia está na estrada com 30 mil litros de leite a bordo, né, ele está levando 31% a mais de valor dentro da carga, porque efetivamente o que rende dentro da indústria não é a água do leite, apenas se você estiver fazendo leite fluido, isso interessa, senão importam os sólidos, a gordura, a proteína, a caseína, os minerais. E a Nova Zelândia se preparou para um sistema de produção eficiente e competitivo, e nós temos boas lições para aprender deles e aplicar na nossa realidade. É claro que a questão de clima e de solo são diferentes, portanto, temos a nossa realidade, mas
alguns princípios são perfeitamente adaptáveis à nossa realidade brasileira, com vantagens. Se eu fosse um neozelandês, eu ficaria com a pulga atrás da orelha, porque o dia que o Brasil fizer o dever de casa na cadeia produtiva do leite, como já fizemos no suíno e no frango, nós vamos ser extremamente competitivos no mercado internacional de lácteos. Ô, Ayrton, eu quando estava ali em 1983, fazendo estágio na Embrapa, eu ouvia, a Embrapa tinha acabado de ser criada, tinha 8 anos, eu ouvia os pesquisadores falando assim, tem dois modelos aí no mundo, tem um modelo americano e tem um modelo neozelandês. E naquela época a gente discutia qual que seria o melhor modelo para o Brasil. O modelo americano, a gente sabe, é um modelo que, eu vou chamar assim, poupa a terra, para facilitar, e o modelo neozelandês utiliza de maneira muito intensiva o que a natureza dá, como você falou. Então, tem a ver com pasto. Eu queria te perguntar, considerando que a terra está subindo no mundo, o preço está subindo muito, isso coloca em risco o modelo de produção de leite a pasto no mundo, na Nova Zelândia e nos países que vierem a segui-la? Não, desde que a gente seja capaz de aumentar a eficiência da produção de biomassa na nossa terra. Ou seja, se nós tratarmos pasto como lavoura, se nós investirmos com a mesma tecnologia, como investimos numa lavoura de soja, numa lavoura de milho, numa lavoura de algodão, na produção de biomassa em nossas áreas, nós podemos produzir mais de 30 toneladas de matéria seca por hectare por ano aqui no Brasil, e enquanto a Nova Zelândia consegue fazer 16, 18, no máximo 20 toneladas. Então, nós conseguimos produzir à base de pasto também. Agora, muito importante, quando nós falamos em produção de leite à base de pasto, isso não é um dogma, isso não é uma catequese, isso é o seguinte, a Nova Zelândia nos ensina que a vaca é um ruminante, ela converte biomassa, que nós não comemos, né, e nos transforma isso em produtos que nós apreciamos muito, que são os produtos lácteos. Então, significa que ela, primeiramente, faz esse papel para nós. Mas no sistema de produção, nós podemos e devemos utilizar qualquer insumo que, passando por dentro da vaca, dê lucro. Então, nós vamos ter sistemas que podem ter a biomassa como base, a produção de a pasto, inclusive no sistema misto, e deve-se utilizar todo e qualquer insumo que, custando R$ 1 ao entrar na boca da vaca e lá no balde dá mais do que o seu custo, nós estamos multiplicando dinheiro. Por isso que quando se fala em leite à base de pasto, não é proibido utilizar ração, usar silagem, usar feno, pré-secado ou todo outro insumo que permite aumentar a produção por hectare. Eu concordo contigo, Paulo, que o fator mais escasso na maioria das propriedades vai ser o fator solo. Nós podemos multiplicar o número de vacas, nós podemos multiplicar o capital investido, a estrutura de ordenha e assim por diante, mas teremos muita dificuldade para aumentar o número de hectares com o custo da terra e com as limitações que tem. Então, nós precisamos ser, antes de ser um produtor de leite, um bom produtor de biomassa nas nossas terras, usando tecnologia agronômica, né, ou fundamentos agronômicos de ponta para gerar mais resultados. Então, eu acredito muito nesse sistema, um sistema baseado a pasto, mas que usa todo e qualquer insumo que possa agregar valor nessa cadeia produtiva. E isso tem muito a ver com a relação de preços dos insumos versus o preço do leite. Vai ter momentos em que nós podemos ir mais pesado no uso de concentrados. Em outros momentos, nós podemos tirar o pé dos concentrados, se a relação de preços não compensa. Mas num sistema americano totalmente confinado, você não tem essa flexibilidade. Se os preços do leite não cobrem os custos, você roda no prejuízo. No sistema híbrido, como o da Nova Zelândia, você consegue adaptar os custos de acordo com as condições de mercado. Esse é um dos méritos do sistema de produção da Nova Zelândia e da Austrália, né? Bem lembrar, é importante lembrar
porque a Austrália também produz cerca de 10 bilhões de litros de leite por ano, e tem o estado de Queensland, o estado de Nova Gales do Sul, Queensland não, mas Vitória, Nova Gales do Sul e a própria Tasmânia, né, como produtores de leite no mesmo sistema da Nova Zelândia, com uso misto, né, com grãos acompanhando o sistema à base de pasto. Então, a conversa está ficando muito boa, porque a gente precisa falar essas coisas e também lembrar que pasto tem tecnologia sendo incorporada. O pasto dos anos 80 não é o pasto atual, esse é um ponto importante. Mas eu queria sair da propriedade e eu queria conversar com você assim, algumas coisas que eu acho interessante na organização deles. Eu vou pegar um ponto que eu considero fundamental. Em 2008, nós tivemos a crise mundial e naquele ano, por exemplo, quem trouxe a crise mundial para dentro do Brasil, ao meu ver, foi a Petrobras, porque ela não conseguiu rolar dívida lá, aí veio para o Brasil, tinha que pegar dinheiro, teve que juntar Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Lá na Nova Zelândia aconteceu algo parecido também, numa proporção muito menor, porque a principal empresa é uma empresa láctea, ela precisava também de ter apoio, teve apoio do governo e a coisa continuou. Aquilo me chamou muita atenção, eu comecei a querer entender a estrutura de organização fora da propriedade. Mas isso acabou me levando também a entender dentro da propriedade. Em outras palavras, quero dizer o seguinte: se tem uma coisa que Covid nos trouxe, vai deixar de legado, é que as empresas entenderam que elas não são mais vendedoras de produto, elas são vendedoras de serviços. Mas a Nova Zelândia não precisou de Covid para poder perceber isso. Me fala, por favor, como é que é a empresa se relacionando com o produtor e ajudando ele a tomada de decisão. Acho que isso é muito importante para o produtor brasileiro ouvir. Isso é fundamental. A Nova Zelândia fez uma grande reforma econômica em 1984. Né? Inclusive, eu publiquei um artigo lá em Manchester, na Inglaterra, sobre essa reforma que deu muita competitividade. Hoje, a Austrália e a Nova Zelândia são duas economias mais liberais do planeta. Agora, a cooperativa Fonterra, que é a grande operadora da cadeia láctea, né, ela se estruturou justamente para fazer com que o produtor de leite conseguisse chegar ao mercado internacional, agregando valor ao seu produto. Então, hoje, quem produz leite na Nova Zelândia, sabe para quem está produzindo, quanto vai produzir, como esse produto vai ser comercializado. Inclusive, a própria precificação para o produtor, não existe mais preço por litro de leite na Nova Zelândia ao produtor. Só existe preço por quilo de sólidos, porque a cooperativa processa isso e também as outras indústrias não cooperativas, né, processem esse leite para ele embarcar no navio, não na forma líquida, mas na forma de derivados. Tem uma história que, numa das nossas missões que nós fomos lá para a Nova Zelândia, alguém fez a pergunta, né, quantos produtos eles fazem à base do leite? Né? Eles, olha, mais de 1.400 derivados do leite, inclusive alimentos. Foi quase anedotal para nós quando foi dito que do leite se faz inclusive alimentos. Né? Então, é uma grande agregação de valor e o produtor rural, através do sistema cooperativo, é partícipe dessa agregação de valor até a exportação. E por isso vocês sabem que a Nova Zelândia faz aquele leilão, né, o GDP, né, que é o GDT, né, o Global Daily Trade, que faz um teste, né, de como que está o mercado internacional, principalmente das principais commodities do leite, e isso serve de referência, inclusive, para precificar o produto ao produtor. Ele recebe bônus, né, conforme vai evoluindo a comercialização até o final da safra. E eu acho que a Nova Zelândia conseguiu transpassar essas crises que ela também enfrentou de uma forma muito boa, porque tem uma economia já muito organizada por princípios liberais, onde a eficiência, a meritocracia é muito valorizada e isso acabou gerando resultados importantes para a sociedade como um todo. Não é nada, a Nova Zelândia hoje tem o primeiro IDS do mundo, Índice de Desenvolvimento Social, e a Austrália, e o 16º IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano,
E a Austrália é o sexto melhor IDH do mundo, lá, né, numa distância muito grande de grandes centros consumidores, eles conseguiram gerar, através do agronegócio, do conhecimento, da pesquisa, uma economia bastante dinâmica e resiliente às crises, como foi a de 2008 e agora mesmo, né, a própria Covid, né, eles se prepararam muito bem para administrar a situação. Claro que são situações particulares de populações menores, Nova Zelândia cerca de 5 milhões, a Austrália cerca de 25 milhões, mas de toda forma tem lições importantes também na área de governo, né, da relação da economia e do governo para tratar o desenvolvimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu vi, já tem alguns anos, o pessoal escolhendo lá um casal de jovens que saiu do meio urbano e foi para a atividade rural, e parece que tem um concurso lá todo ano para escolher ah, os produtores jovens que estão, enfim, que estão se dando bem, que estão se dedicando à atividade. Então, esse é um negócio que eu achei interessante, mas tem um outro ponto que é no Brasil você precisa ter capital, né? E lá na Nova Zelândia você tem condição de ter apoio do Estado, que não está errado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, a atuação do Estado organizando, ajudando a organizar, porque é uma economia liberal, mas a economia liberal precisa, porque você tem as falhas de mercado, você precisa do Estado fazendo política setorial. Você que tem uma formação muito boa, fala sobre isso para nós, porque isso nunca é tratado da maneira devida nas conversas sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é uma das economias agropecuárias menos subsidiadas do mundo. O governo só faz aquilo que é dever de governo fazer: cuidar da biossegurança, apoiar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e organizar a infraestrutura e garantir um ambiente macroeconômico favorável para a iniciativa privada operar. O grande apoio do produtor vem dos bancos privados, mas calçado numa estrutura, numa conexão de mercado através das cooperativas e agroindústrias que garantem que aquela economia vai dar resultados. E o profissionalismo, né? Então há um estímulo muito grande para os jovens se capacitarem, se formarem como produtores, inclusive num sistema de parceria, onde o jovem casal não precisa ter terra, ele pode trabalhar em parceria com um produtor mais idoso que está se aposentando e tocando o seu rebanho, né? E isso leva a excelentes resultados. Nós aqui no sul do Brasil, Paulo, nós criamos a Aliança Láctea Sul Brasileira justamente com essa visão. Nós queremos que o leite brasileiro se torne competitivo para podermos transformar o leite em mais uma estrela do nosso agronegócio. O leite brasileiro hoje, ele tem produtores de excelência. Nós temos leite bom, produzido a custo baixo e organizado para chegar no mercado. Mas temos uma maioria muito heterogênea e essa heterogeneidade faz com que, na média, o leite brasileiro não seja competitivo. De vez em quando a gente apanha do leite que vem do Uruguai, da Argentina, competindo com o nosso leite. No suíno, nós tínhamos esta mesma situação na década de 80, e nós superamos isso, e hoje a suinocultura brasileira é extremamente competitiva, assim como é a avicultura, a exportação de frangos, né? Agora, durante a pandemia, nós vimos como o agronegócio conseguiu evoluir mesmo com a crise, porque é exportador. Então, o nosso desafio para o leite brasileiro é aproveitar esse grande potencial. Nós temos inúmeras vantagens comparativas que nós podemos transformar em vantagem competitiva. Isso exige de nós profissionalismo, inteligência, investimentos, capital, obviamente, tecnologia, e aí nós vamos conseguir fazer com que o nosso leite enfrente de cabeça erguida os concorrentes mundiais. E olha, Paulo, é importante olhar também para o mercado. O mercado tem grandes oportunidades. O mundo tem hoje 7 bilhões e meio de habitantes, vamos ser lá 9,5 bilhões em 2050. Nós estamos aí hoje com 850 bilhões de litros de leite por ano no mundo, o que dá cerca de 117 litros por habitante ano disponível. A Organização Mundial da Saúde recomenda que se consuma no mínimo 200 litros por habitante ano, por pessoa ano.
Então, nós temos hoje cerca de 55%, 57% do leite que o mundo deveria ter. Então, não tem muitos outros países que têm tanto potencial de produzir biomassa que os ruminantes podem converter em lácteos do que o nosso Brasil. E começando aqui pelo sul do Brasil, que nós temos aqui um clima mais favorável e uma organização logística mais próxima com cooperativas e com agricultura familiar, que vai nos permitir produzir um leite de alta qualidade, a custo baixo e que possa competir no mercado internacional. Quando formos capazes de exportar, também já estaremos prontos para rechaçar a concorrência das importações, porque o nosso leite conseguirá enfrentar o mercado internacional. E aí o céu será o limite. Está na hora de terminar, e eu queria dizer aqui publicamente, eu já assisti a sua palestra 4 vezes, e foi pouco. Eu preciso assistir sua palestra mais vezes, porque ela é muito rica em detalhes, e, acima de tudo, você mistura uma série de questões. Você tem o olhar brasileiro em relação a uma experiência bem-sucedida, que é a experiência tanto da Austrália, que é bem-sucedida, produz mais do que a Argentina, por exemplo, e a extrema bem-sucedida experiência neozelandesa. Eu queria dizer para você que nós precisamos te receber lá, eu já tinha te convidado, mas deu errado por conta do Covid, você precisa vir na Embrapa, e eu não quero por live, eu quero que você venha lá para você conhecer um pouco mais a gente lá também. E quero terminar aqui esse programa, primeiro dizendo o seguinte: você tem que ser o garoto propaganda do leite, porque maratonista aos 60 anos e dizendo que toma leite, eu acho que o pessoal está deixando passar isso aí. Vou conversar lá com o pessoal do Beba Mais Leite, que por sinal teve aqui semana passada, né, com a Flávia, porque eu acho que nós estamos aqui diante de um sênior propaganda, já que você não pode ser chamado de garoto. Ayrton, mais uma vez, então, muito obrigado e vamos fazer o nosso brinde. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, e eu quero agradecer imensamente aí pela oportunidade que você gerou e dizer que o leite é um dos fatores importantes para a saúde, como o Dairy Nova Zelândia e o Dairy Austrália promovem o programa dos ossos saudáveis, né, que são fundamentais a partir do consumo de lácteos. Então, muito obrigado e viva o leite! Garoto propaganda. Vamos lá então.